Muito bem, estudantes. Salve, salve. De novo com vocês, professor Luciano Adler, e esta é mais uma live de Física Geral 2. Na live de hoje, super dicas em relação à nossa atividade número 8. Então, acompanhe lá. No nosso muro já aparece para você a nossa atividade número 8. Então, vamos dar uma passada nas questões propostas nessa atividade e orientações para que vocês possam finalizar a resolução. Então, questão número 1, analise o esquema seguinte. Então, temos aí a imagem 1, que aponta um esquema em que temos sistema, um cilindro contendo um gás, provavelmente, e a vizinhança delimitada por essa fronteira. Estão indicadas quantidade de calor da vizinhança para o sistema e trabalho executado pelo sistema sobre a vizinhança, nessa modelização. A questão é, empregue os elementos desse esquema e mostre detalhadamente, sem omitir nenhum argumento físico-matemático relevante, que a primeira lei da termodinâmica, veja lá, duas coisas que você deve apresentar na sua resolução. A primeira lei da termodinâmica decorre, é consequência do quê? Do princípio de conservação da energia. E, além disso, usando o princípio de conservação de energia, você deverá mostrar que, matematicamente, o que expressa a primeira lei é a relação calor, quantidade de energia na modalidade de calor trocada pelo sistema com a vizinhança, igual a trabalho realizado pelo sistema sobre a vizinhança ou da vizinhança sobre o sistema, mais variação de energia interna do sistema analisado. Muito bem? Então, esse passo a passo nós fizemos lá na nossa videoaula sobre primeira lei. Então, basta conferir como desenvolvemos o princípio de conservação da energia na nossa aula correspondente. Questão número 2. Uma amostra de uma substância desconhecida. Atenção para essa informação física. Não é necessariamente um gás ideal. É uma substância que nós não conhecemos. Ah, pode ser um sólido, pode ser um líquido? Eventualmente pode. Foi submetida ao processo descrito pelo diagrama da imagem número 2. Então, nesse diagrama pressão, volume, temos lá processo AB, BCCA. É um ciclo. E aqui na tabela número 1 estão informações sobre quantidade de trabalho, variação de energia interna e quantidade de calor, intercambiados por essa substância desconhecida com a vizinhança. O objetivo é que você complete os dados que faltam nessa tabela. Note que alguns são dados. Delta U, por exemplo, AB, 10 joules, né? Delta U, BC também é conhecido, quantidade de calor AB também é conhecida, e a partir desses dados encontrar os demais. Como encontrar os demais? Ora, qual a relação que esses dados obedecem? Primeira lei da termodinâmica. Então, note lá. No processo AB, você sabe variação de energia interna e trabalho, e quantidade de calor intercambiada. Então, com isso, se calcula naturalmente o trabalho envolvido no processo AB. Muito bem? No processo BC, note lá, nós temos apenas uma informação. Como encontrar as outras duas? Observe o processo BC. Qual é o processo BC? É um processo em que o volume permanece constante. É um processo isovolumétrico. Qual a característica fundamental desse processo? É um processo que não envolve expansão nem contração. O volume dessa substância é mantido constante igual a 4. Não havendo variação de volume, que nós já sabemos, trabalho igual a 0. Pronto. Falta agora só a última quantidade que você descobre com a primeira lei. Finalmente, CA. Veja lá, de C para A é um processo isobárico, pressão constante de 2 quilopascals. Muito bem. Nesse caso, temos que encontrar, olha lá, os 3 valores, não sabemos nenhum. E agora, como fazer? Como descobrir, então, trabalho e quantidade de calor? O trabalho pode ser calculado diretamente. Lembra-se? Integral de PDV, que é o caso mais geral, ou então geometricamente pela propriedade da área, caso conheçamos, obviamente, a geometria. Ou ainda
como P, variação de volume, se for um processo isobárico, que é o que acontece de C para A, não é? Então, pressão vezes variação de volume vai dar o valor do trabalho de C para A. Note que será negativo, uma contração, diminuição de volume. Então, trabalho CA é negativo. Muito bem, temos uma das incógnitas. Como encontrar as outras duas? E agora? A primeira lei não ajuda, né? Temos que lembrar de uma outra propriedade extremamente importante que nós já comentamos. Propriedade de um ciclo completo. Se analisarmos globalmente um ciclo, o que acontece com a variação de energia interna? Quanto é a variação de energia interna no ciclo ABCA, avaliado como um todo? Será sempre igual a zero. Exatamente porque retornamos sempre ao estado inicial. E a energia interna é uma função de estado, depende apenas do estado inicial ou final do sistema, do estado em que o sistema se encontra. Portanto, se voltamos a A, a variação global, considerando o ciclo como um todo, deverá ser zero. Isso quer dizer que se somarmos ΔUAB mais ΔUBC mais ΔUCA, teremos completado um ciclo. Qual a soma desses três valores sempre? Tem que ser zero. Ah, já sabemos ΔUAB e BC. Muito bem. A soma desses dois com ΔUCA tem que ser igual a zero. E daí você descobre, obviamente, ΔUCA. Sabendo o trabalho ΔUCA, descobre-se quantidade de calor envolvida. Muito bem? Então, é exatamente aí o que descrevemos no primeiro item. Lembrando que eu forneço aqui uma conversão de unidade, né? Prática. 1 kPa vezes litro equivale a 1 joule, para que se use lá na tabela. Questão número 2 é parecida com essa. Envolve, então, um sistema gasoso que está originalmente no estado A. E ele pode evoluir para o estado B, através do caminho 1, do processo 1, ou através do processo 2. E ainda pode voltar de B para A pelo processo 3. Nesse caso, então, eu forneço algumas informações. No processo 1, o sistema realiza trabalho de 300 joules e absorve, recebe 800 joules de energia na forma de calor. Não é? No processo 2, forneço o trabalho. E aí vem as perguntas. Qual o calor absorvido pelo sistema no processo número 2? Temos informações do processo 1. Processo 1 envolve trabalho e quantidade de calor. Com essas duas informações, é possível descobrir variação de energia interna através do processo 1, que leva de A para B. Então, nesse caso, veja lá, trabalho de 300 e quantidade de energia na forma de calor de 800. Qual é a variação de energia interna? 500 joules, não é? Então, quando o sistema vai de A para B, a variação, o aumento de energia interna é de 500 joules, pelo caminho, pelo processo 1. Ah, mas foi perguntado pelo processo 2. Lembre-se, energia interna depende apenas dos estados. Variação de energia interna ou a energia interna é função de estado. Isso significa, na prática, que, indo de A para B, através do processo 1 ou do processo 2, como o estado inicial e o final são os mesmos nos dois processos, a variação de energia interna entre A e B, por qualquer dos caminhos, é a mesma. ΔU independe do processo. Quem depende do tipo de processo? Calor e trabalho. Então, através do caminho 1, o trabalho e a quantidade de calor envolvidos têm valores próprios. Através do caminho 2, calor e trabalho têm valores próprios. Porém, como ambos levam de A para B, a energia interna, por sua vez, não. Ela só depende do fato do sistema ter sido levado de A para B. ΔU é o mesmo, seja pelo processo 1, seja pelo processo 2. Isso significa que a nossa energia interna é a chamada função de estado. Perfeito? Depende apenas do estado inicial e final que o sistema atinge. Em outras palavras, no processo 2 você já conhece ΔU. E foi dito que o trabalho realizado pelo sistema é de 100. Sabendo ΔU e trabalho, você descobre a quantidade de calor. Não é? Primeira lei. Muito bem, então foi esse o item A. O item B. Sabe-se que quando o sistema é trazido de volta ao estado original A, pelo processo 3 agora,
A vizinhança realiza sobre ele um trabalho de 200 joules. Nesse caso, responda: o sistema recebeu ou cedeu calor para a vizinhança? Qual o valor dessa quantidade? Explique claramente o seu raciocínio. Voltando lá, veja. Então, agora o sistema vai retornar do estado B para o estado A através do caminho 3, que não tem relação com o I2, ele é distinto. Muito bem? Ainda assim se pergunta, veja, se o sistema cedeu ou recebeu calor nesse processo 3. Como saber? Bom, precisamos primeiro descobrir o sinal de que. Lembra-se? Calor positivo, o sistema recebeu energia na forma de calor. Quantidade de calor negativa, o sistema transferiu, cedeu para a vizinhança calor. Então, em primeiro lugar, eu tenho que saber se essa quantidade de calor é positiva ou negativa. E depois o valor que é perguntado. Note que foi dito no processo 3. A vizinhança realizou sobre o sistema um trabalho de 200 joules. Isso significa que a vizinhança comprimiu o sistema, fez com que o sistema se contraísse, diminuísse de volume. Em outras palavras, se trata de trabalho negativo. Então, trabalho nesse processo é menos 200 joules. Já sabemos o trabalho. Bom, para calcularmos quantidade de calor, precisamos de quem mais? Variação de energia interna. Muito bem, qual terá sido a variação de energia interna quando o sistema retorna de B para A através do caminho 3? Ela será diferente da variação de energia interna através do caminho 1 ou do caminho 2? Lembra-se do que disse mais cedo? Não. Veja que os estados envolvidos são os mesmos, B e A e B. E a energia interna só depende dos estados que o sistema atinge, ou do estado inicial e do estado final. Independe do processo. Então quer dizer que a gente já conhece ΔU AB pelo processo 1 ou pelo 2. ΔU AB é o mesmo? Sim. E agora? Bom, agora queremos ΔU BA. Ora, qual a diferença de ΔU AB para ΔU BA? Pense aí. De A para B, o sistema aumenta a sua energia interna, digamos. De B para A, ele irá diminuir. Ou seja, sinal. Portanto, de A para B, a energia interna tem sinal positivo, a variação dela, né? Na verdade, de B para A, sinal negativo. E o valor numérico é o mesmo, não é? Porque ela independe do processo. O valor absoluto é independente do processo, não é? Depende só dos estados inicial e final. Muito bem? Então, é isso. Ó. Já sabíamos, através do processo 1, que a variação de energia interna teria sido de quanto? 500 joules. Então, quando vamos de A para B, a variação de energia interna do sistema é 500 joules. Quando voltamos de B para A, por qualquer processo, a variação de energia interna será menos 500, não é? Porque estará agora diminuindo. Muito bem? Então, com isso, você já sabe que o trabalho é menos 200, já sabe que a variação de energia interna é negativa, e agora você sabe a quantidade de calor e o seu sinal. Com isso, você responderá se o sistema cedeu ou recebeu calor e qual é o valor. Muito bem? Aplicação da primeira lei nesse caso. Questão 3. O engenheiro projetou o sistema ilustrado na imagem 4. Veja lá. Nesse sisteminha temos uma fornalha, uma fonte que transfere energia na forma de calor para uma massa fluida. Então, se for água, teremos vapor d'água que entra num cilindro, faz com que o cilindro se expanda. O cilindro, ao se expandir, se movimentar, movimenta um sistema de engrenagem com a famosa biela, né? Virabrequim, esses termos técnicos, né, de sistemas desse tipo, e isso faz um eixo girar. E o eixo, ao girar, gira também o eixo de um gerador de energia elétrica. E esse gerador, então, vai transferir a energia produzida para algum outro sistema secundário. Muito bem? Então, é um sisteminha, uma pequena usina, né? Geradora de energia elétrica funcionando com base nas trocas de calor, trabalho e energia interna que vão acontecer aqui no nosso sistema de caldeira e cilindro, né? Como mostra a imagem número 4.
Segundo o projetista, o vapor que movimentará o pistão desse sistema vai efetuar o ciclo que aparece aqui na imagem número 5. Veja lá, né? O ciclo ABCA. Note lá, então, A para B, B para C, C para A. 3 etapas, temos os valores em quilopascal e em metro cúbico do volume do fluido, né? Dentro do pistão, lá do sisteminha. Considere nesse ciclo que a temperatura do estado A, você já conhece, TA 1200 Kelvin. E ele pode ser tratado como um gás ideal. Então, todas as propriedades que já conhecemos podem ser aplicadas. Então, veja lá, efetue todos os cálculos adequados e complete os valores solicitados na tabela. Já fizemos, numa outra videoaula, uma situação parecida de um ciclo como esse, não é? Etapa B, BCCA, variação de energia interna e quantidade de calor. Tá? Observe que eu não pedi trabalho nas etapas. Basta apenas ΔU e quantidade de calor. Então, vejamos lá. Essa temos que pensar um pouco, não é? Etapa AB. É possível calcular aqui a variação de energia interna? Sim. Como é um gás ideal, veja, nós já sabemos, energia interna é 3 meios de nRT, ou NCV, calor específico a volume constante, que é 3 meios de R, vezes variação de temperatura. Então, basta, evidentemente, que você conheça temperatura A e B. Temperatura A foi dada, 1200 Kelvin. Você precisaria da temperatura B. Lembre-se, é um gás ideal, portanto, vale a equação de gás ideal. Pressão, volume sobre temperatura igual a pressão, volume sobre temperatura de qualquer outro estado, né? Então, podemos pegar pressão, volume do estado A sobre temperatura A igual a pressão, volume sobre temperatura do estado B. E aí você descobrirá certamente qual é a temperatura do TB. Tendo TA e TB, ΔU é 3 meios de NR ΔT, né? Como já sabemos. Quantidade de calor. Veja que esse processo AB não é isovolumétrico nem isobárico. Então, não há como calcular diretamente a quantidade de calor. É necessário sabermos o trabalho para aí usarmos a primeira lei. Como calcular o trabalho que o sistema realizou no processo AB? Integral de PDV. Ah, mas nesse caso precisamos mesmo fazer a integral? Não. Por que não? Porque a geometria nos ajuda. Lembra-se? Integral de PDV é a área sob o gráfico da relação PV. Ora, a nossa relação PV é uma reta no trecho AB. Então, basta calcular a área sob a reta. Veja que, nesse caso, no processo AB, o trabalho é a área abaixo da reta AB, até o eixo do volume. Então, é a área limitada por essa figura, um trapézio nesse caso. E aí você obterá o trabalho AB. Né? Sabendo ΔU e trabalho, você tem a quantidade de calor no processo AB. No caso BC, já é bem mais tranquilo, né? Aqui você também pode descobrir a temperatura no ponto C, fazendo da mesma maneira, você terá variação de energia interna, né? Em função da variação de temperatura. Quantidade de calor você pode calcular diretamente, porque é um processo isobárico, CP. Então, quantidade de calor, NCP ΔT, como já sabemos. E a mesma coisa no processo CA, porque é isovolumétrico. Aqui podemos usar CV, quantidade de calor a volume constante, NCV ΔT. Então, com isso, você certamente irá preencher os dados da tabela corretamente. No item 2, calcule o valor do trabalho útil ou trabalho resultante produzido no ciclo. Muito bem, a princípio teríamos que calcular o trabalho em cada etapa e somar todas elas com o sinal que elas têm, para obtermos o trabalho global no ciclo. Mas lembre-se, super dica, veja lá. O trabalho limitado pelo ciclo equivale à área que o ciclo limita. Esse é o trabalho líquido, resultante produzido no ciclo. Então, seria a área interna desse triângulo, porque agora você quer o trabalho global produzido no ciclo como um todo. Área de triângulo, geometria fácil, base vezes altura sobre 2, e aí você descobre facinho qual é o trabalho produzido no ciclo. Muito bem? No item 3, qual é o rendimento do ciclo? Por definição, lembra-se, qual é o rendimento? Trabalho global
útil resultante produzido no ciclo, exatamente o que você obteve no item 2, dividido pela quantidade de calor absorvida, recebida pelo sistema que executa o ciclo. Então, esses valores de quantidade de calor você tem aqui nas etapas AB, BC ou CA. Atenção, é a quantidade de calor recebida, portanto, apenas aquela que tem sinal positivo, né? Calor recebido. E se for, então, duas etapas com calor positivo, calor recebido, some as duas. Então, se o gás recebeu calor nas etapas AB e BC, qual a quantidade de calor absorvida pelo gás no ciclo? A soma das duas. Né? Quantas houver, você deverá somar para ter a quantidade de calor absorvido. Absorvido. Em alguma das etapas, provavelmente, haverá calor negativo, exatamente porque em algum dado momento o sistema rejeita calor para a vizinhança. Esse não entra no cálculo do rendimento diretamente. Tá bem? Questão número 4, um protótipo de máquina térmica poderá ser empregado em futuras viagens espaciais, conforme o ciclo termodinâmico da imagem número 7. Veja lá. Então, temos aqui um gráficozinho aí, tá? Tá pequenininho, mas você já tem o original. De novo, um sistema que executa um ciclo de 3 etapas, AB, BC e CA. Note que, de novo, BC e CA seguem os mesmos comportamentos que nós já comentamos. Isobárico e isovolumétrico. E aqui temos uma curva AB. Qual será, então, o processo AB? Podem ser vários. Pode ser um processo isotérmico, adiabático, como vimos na última live, ou outro qualquer. Vejamos a informação. Isso tem que ser informado, evidentemente, para você. Caso o fluido operante, ou seja, aquela substância que vai desenvolver o ciclo dessa máquina, seja um gás ideal, a pressão do gás na etapa AB, exatamente nessa que corresponde a uma curva, varia com o volume em unidades do sistema internacional de acordo com a expressão. Então, veja lá. É dito para você que na etapa B, a relação explícita de pressão com volume é P igual a 8 sobre V ao cubo, em unidades do sistema internacional. Portanto, pressão é Pascal e volume é metro cúbico. São as informações dadas aí. Considerando-se ainda que no estado A, lá no estado A, veja, a temperatura é de 1.600 Kelvin, resolver os itens seguintes. Novamente, preencher a nossa famosa tabela que tem todas as informações das etapas do ciclo. Trabalho, variação de energia interna e calor, trocado com a vizinhança. Como fazer? Depende de cada etapa. Nós já sabemos fazer, mesmo os comentários da questão anterior, para BC e CA. Nada muda. A única parte em que você terá agora que fazer algum ajuste é na etapa B. Como calcular na etapa B, por exemplo, a variação de energia interna? Lembre-se, energia interna independe do processo, depende só do estado inicial e final, das temperaturas, no caso, por ser um gás ideal. Você tem que saber TA e TB. Como calcular quantidade de calor? Lembre-se, só temos cálculo direto para a quantidade de calor nos processos isobárico e isovolumétrico. Aí podemos usar CP e CV. Quando o processo não é nenhum nem outro, precisamos empregar a primeira lei. Então, nesse caso, devemos saber o trabalho primeiro. Como calcular o trabalho no processo AB? Podemos calcular a área? Sim. Você teria que calcular, como antes, a área de baixo abaixo da linha curva AB. É possível calcular essa área diretamente? Não. Não existe fórmula pronta nesse caso. No caso anterior havia, porque o trecho era uma reta. Então, teríamos a área de um trapézio logo abaixo daquela reta. Nesse caso, então, não há outro processo. Integral de PDV para calcularmos o trabalho. Sendo que o valor de P em função de V foi dado, 8 sobre V3. Então, nesse caso, para sabermos o trabalho realizado no processo AB, teremos que fazer a integral de pressão dV, PDV, integral definida de quanto a quanto? Ora, de A até B, volume variando de 1 a 2. Então, você vai ter que fazer a integral definida
de 8 sobre V3 dV, com V variando de 1 a 2. O valor dessa integral será o trabalho na etapa B. Tudo bem? Aí, você já tem as variações de energia interna, que se calcula diretamente com a temperatura, e, consequentemente, você terá também a quantidade de calor, não é? Para a etapa B, que é aquela que vai dar mais trabalho. As demais, a gente já sabe, isobárico, isovolumétrico, você faz diretamente. Item 2, determine em termos percentuais o rendimento do ciclo, mesmo evento feito antes. Só que note agora, você precisa do trabalho global produzido no ciclo. Lá nós conseguimos fazer isso de uma vez só pela área, porque era a área limitada por um triângulo. Aquela área limitada por esse ciclo não tem fórmula pronta. Então, teremos que calcular o trabalho somando todas as etapas. Certo? Trabalho global é trabalho AB mais trabalho BC mais trabalho CA. Muito bem? O resultado disso é o trabalho global do ciclo. Dividido pela quantidade de calor, qual delas? Absorvida, recebida pelo sistema. Então, teremos que conhecer os Qs positivos, né? E somar os valores de Q, os que são positivos, né? Eles é que são o calor absorvido pelo sistema. Dividindo um pelo outro, você tem, então, o rendimento do ciclo, como já sabemos. Novidade, item 3. Se o dispositivo efetuar 480 RPM, 480 ciclos por minuto, qual a potência desenvolvida por essa máquina térmica? Lembra-se, física 1. O que é potência? Trabalho sobre tempo. Trabalho sobre tempo, joules por segundo, ou quilojoules por segundo, se for o caso. Qual o trabalho que essa máquina faz? Bom, a gente sabe qual é o trabalho que ela faz em cada ciclo. Você calculou aqui. Trabalho útil do ciclo. Para um ciclo que ela executa. Mas ela executa 480 por minuto. Ah, basta multiplicar? Com certeza. Então, suponhamos que você encontrou que o trabalho realizado no ciclo como um todo seja 100 joules, digamos. Então, qual é o trabalho que a máquina efetua? 480 ciclos. 480 vezes 100. Em quanto tempo? 1 minuto, 60 segundos, se quisermos, no sistema internacional. Dividindo, então, trabalho total nesse número de ciclos pelo tempo, obtemos a potência do sistema. As duas últimas, questão 5. Questão 5 trata da videoaula do ciclo de Carnot, que é um ciclo muito especial que nós devemos conhecer. Então, quem ainda não assistiu, assista urgentemente a aula sobre o vídeo de Carnot. Lá ele está bem explicadinho. Quais são as etapas? A gente mostra na videoaula. Também o diagrama correspondente. Mostre detalhadamente que o rendimento do ciclo de Carnot é dado por essa expressão, muito importante, 1 menos temperatura mínima sobre temperatura máxima do ciclo. Lá a gente dá os detalhes de como chegar nesse resultado. Está lá na videoaula de Carnot. Suponha que uma máquina térmica de Carnot, item 3, operasse entre as temperaturas máxima e mínima do ciclo ABCA da imagem 7, lá de trás. Nessas condições, qual o rendimento que teria essa máquina, se ela obedecesse o ciclo de Carnot? Muito bem? Então, nesse caso, vamos voltar lá devagarinho para você não ficar muito tonto aí. Veja lá. Imagem 7, essa aqui. Ora, essa máquina não segue o ciclo de Carnot. O ciclo é esse ABCA aqui. A pergunta lá é, e se ela funcionasse, operasse entre as duas temperaturas extremas desse ciclo? Ora, você certamente a essa altura já sabe, né? A temperatura em A é 1600 Kelvin. Onde estará a outra temperatura extrema? Ou em B ou em C. Você já conhecerá os 3 valores. Então, teremos um máximo e um mínimo. É exatamente esse par de valores que é citado aqui no itemzinho, veja lá, número 3, né, da questão 5, certo? Você vai usar os 2 valores, o máximo e mínimo que você encontrou lá naquele problema anterior, para utilizar em T mínimo e T max e saber qual seria o rendimento, né, que teria o ciclo caso funcionasse de acordo com a expressão de Carnot. Tá? Então, aplicação direta. Finalmente, a última. Questão 6, tópico 1. Os ciclos termodinâmicos dos motores de combustão empregam, em parte das etapas que os compõem,
tratamos disso, né, na videoaula anterior, os processos adiabáticos. Mostre detalhadamente, sem omitir nenhum argumento, que a expressão para um processo adiabático, expressão matemática, relação pressão-volume, é PV elevado a gama igual a constante. Enuncia a segunda lei da termodinâmica conforme estabelecida por Kelvin e Planck, dois físicos muitíssimo importantes da segunda metade do século XIX. Isso está na videoaula de Carnot. Exatamente no finalzinho, nós concluímos como expressar a chamada segunda lei da termodinâmica em termos de máquinas térmicas, que é exatamente o que Kelvin e Planck fizeram. Tá? Então, lá na videoaula de Carnot, você encontra no finalzinho. E, finalmente, 3. Um desenvolvimento teórico fundamental para a consolidação da teoria cinético-molecular da matéria na segunda metade do século XIX foi a mecânica estatística, graças ao trabalho desses dois grandes físicos também, Maxwell e Boltzmann. Então, com o trabalho deles, se obtém uma maneira de relacionar a fração de moléculas de um gás que apresenta determinada velocidade quando o gás é mantido numa temperatura. Então, temos aqui vários gráficos para o nitrogênio mantido a distintas temperaturas. Observe que esses gráficos têm a forma de um chapéu de Napoleão, não é? A famosa curva gaussiana lá da estatística. Muito bem, esses dois grandes físicos matemáticos mostraram que a função chamada função distribuição de velocidades para um sistema como um gás é f de v igual a toda essa expressãozinha aqui, onde v é a velocidade das moléculas do gás. M é a massa das moléculas, T é a temperatura absoluta e K é uma constante, chamada constante de Boltzmann. Muito bem. Nesse caso, veja lá, no nosso gráficozinho, aparece aqui o valor VMP indicado. Esse valor VMP é a chamada velocidade mais provável das moléculas do gás. E é aquele para o qual o F de V é máximo. Né? Muito bem, o que se pede nessa questão para finalizar? Obtenha, em função dessas três entidades, massa, constante de Boltzmann e temperatura, uma expressão para o VMP, para a velocidade mais provável das moléculas de um gás. E, evidentemente, que você terá que usar a expressão F de V dada. O que fazer? Como obter o valor máximo, VMP, usando essa expressão? Lá no cálculo 1, damos a dica. Você aprendeu como obter o valor máximo de uma função. Lembra? Dado f de x, como achar o x em que a função tem o valor máximo? Tem a ver com derivada. Né? Derivada primeira. Então, no ponto onde a função tem valor máximo, a derivada primeira, que é tangente ao gráfico, é zero. Em outras palavras, super dica. Você, então, para descobrir qual é o valor de V que torna f de V máximo, terá que derivar essa expressão e igualá-la a zero. Você terá uma equação. Dessa equação, você tira o valor de V. Não é? Então, tem que fazer a derivada dessa expressão e igualar a zero. É a super dica. Lembre-se que temos um produto aqui, viu? V ao quadrado exponencial de V ao quadrado. Tem que usar a regra do produto aqui. Né? Lembra? Usamos hoje. Derivada do primeiro vezes o segundo, mais segundo derivada do primeiro. Exercíciozinho muito bom esse aí de matemática. Né? A parte física é exatamente verificar qual é o valor final de VMP. E não se esqueça de deixar o seu like. Volto com você na próxima aula, então. Bons estudos!